Numa igreja bem antiga, lá em Roma, existe uma pintura com uma jornada tão extraordinária quanto a fé que ela inspira. Essa é a história de como uma única imagem se tornou um verdadeiro farol de esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Bom, nossa história começa aqui, na igreja de San Carlo ai Catinari. Ela foi fundada lá em 1612, e essa cúpula dourada imponente dela é uma das joias da cidade eterna, viu? Só perde em beleza para a cúpula de São Pedro. Mas é lá dentro, numa capelinha lateral, que está algo que é muito mais do que só uma obra de arte. É um testemunho de orações atendidas, de uma história que se mistura com a fé e com o poder da providência. Ok, vamos mergulhar nisso. Como exatamente essa pintura saiu de uma veneração super particular para se tornar uma devoção global? A resposta, olha, envolve monges, um projeto de construção que parou no meio do caminho e uma série de eventos realmente notáveis. Para a gente entender o impacto disso tudo, a gente precisa voltar lá para o começo, para entender como essa obra-prima encontrou seu lar e, finalmente, o seu propósito. A pintura chegou na igreja por volta de 1664. Foi um presente de um arquiteto, quase como um ato de reparação depois que um afresco antigo foi destruído sem querer. E por décadas ela ficou lá, no coro superior, um segredo silencioso, venerado só pelos monges nas suas orações diárias. Agora, repare na composição. A cena toda irradia uma paz, né? O olhar de Maria para Jesus e o olhar dele de volta para ela criam um senso de unidade muito profundo. As mãos dela segurando delicadamente as dele são um símbolo poderoso de confiança. Não é só uma pintura, sabe? É uma meditação visual sobre o amor e a entrega. E foi justamente dessa veneração silenciosa que surgiu o primeiro evento que mudaria para sempre o destino dessa pintura. E aqui a história dá uma virada. Pensa só, a construção da igreja estava parada, faltava dinheiro. O padre Palma, desesperado, vai em peregrinação. Lá em Loreto, ele sente uma inspiração de procurar o cardeal Lene. E embora ele só tenha recebido promessas no começo, um ano depois o cardeal faleceu e deixou uma herança que salvou o projeto. Para o padre Palma, a conexão era clara. Uma oração a Maria tinha sido respondida pela divina providência. Essa história, que o padre Palma escreveu, ficou guardada num manuscrito por quase um século. Isso mesmo, até que um dia caiu nas mãos certas. Este aqui é o ponto de virada. Por mais de 60 anos, a pintura foi um tesouro particular. Mas um padre, ao ler a história do milagre financeiro, viu ali um símbolo poderoso para todo mundo. Ele decidiu que era hora de compartilhar essa fonte de esperança com o mundo. Em 1732 foi o ano-chave. Inspirado pelo relato do padre Palma, o padre Gennaro Maffetti encomendou uma cópia da pintura, colocou-a numa capela pública e deu a ela o título que a gente conhece hoje, Mater Divinae Providentiae, Mãe da Divina Providência. A partir daí, a devoção simplesmente explodiu. O que começou ali em Roma, logo se conectaria com eventos que estavam moldando a história da Europa, dando para essa devoção um novo e poderoso significado. Olha só, a vitória em Viena, em 1683, já tinha popularizado a devoção a Maria como auxílio dos cristãos. Aí, em 1834, o Papa Gregório XVI uniu formalmente essas duas correntes de fé, ligando a Mãe da Providência a essa intercessão poderosa. E só 5 anos depois, a confraria foi elevada, o que permitiu que a devoção se espalhasse por todos os continentes. E ao longo dos séculos, o santuário e a imagem receberam o reconhecimento e a veneração dos mais altos escalões da igreja. Pensa no significado disso. Depois de anos exilado na França, uma das primeiras coisas que o Papa Pio VII fez ao voltar para Roma foi visitar essa capela para agradecer, declarando o altar dela como privilegiado para sempre. Décadas depois, o Papa Leão XIII concedeu uma das maiores honras a uma imagem mariana, uma coroação oficial pelo capítulo do Vaticano. Isso consolidou o status dela não apenas como um tesouro local, mas como um ícone universal da fé. Essa citação do Papa Pio XI, em 1932, no bicentenário da devoção pública, mostra como a mensagem da pintura ressoou profundamente durante períodos de incerteza global. A necessidade de confiar na providência era tão relevante naquela época quanto é hoje, né? E trazendo para tempos mais recentes, a visita de São João Paulo II, em 1981, conecta essa longa história com o mundo moderno. Ele foi lá para rezar e confiar seu pontificado a ela, mostrando a contínua relevância e o poder dessa devoção. A oração associada a ela captura a essência de tudo.
É um pedido de amparo nos momentos difíceis e um lembrete para fortalecer a confiança. É o mesmo sentimento que motivou o Padre Palma há quase 400 anos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história da Mãe da Divina Providência nos mostra que até os objetos que a gente vê todos os dias podem guardar narrativas incríveis de fé, de história e de esperança. A questão é, será que a gente está olhando com a atenção que eles merecem?